paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus sejam com você, com sua família, em nome de Jesus. Queremos também saudar aqueles que nos acompanham através do nosso canal no YouTube. Que o Senhor esteja aí falando ao seu coração, ministrando a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Queremos pedir a você que está nos acompanhando através do canal do YouTube, que você também possa estar compartilhando com seus amigos, com seus irmãos, esse momento de ministração da palavra de Deus. O nosso objetivo é tratar de uma prioridade, que é a comunhão dos irmãos. E para tanto nós separamos uma passagem que é muito conhecida de todos nós, que se encontra lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 23 a 25. Mesmo que nós não conheçamos a autoria dessa carta, em nada ela perde o seu poder, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo e faz parte do cânone sagrado, e dela nós temos aí as verdades de Deus para as nossas vidas. Diz assim o capítulo 10, a partir do versículo 23 da carta aos Hebreus: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Amados, falar de comunhão é sempre algo que é muito desafiador, principalmente quando nós saímos de um período onde muitos passaram períodos de isolamento, distantes da convivência com outros irmãos. E depois desse período, alguns ainda não conseguiram retomar a rotina anterior à pandemia. Algumas pessoas têm dificuldade de voltar, por exemplo, a participar dos cultos regulares da igreja. Eu sei que essa facilidade, por exemplo, de termos a transmissão dos nossos cultos, ela nos leva a uma certa zona de conforto, porque nós podemos participar do culto na nossa casa, às vezes no sofá da nossa sala, uma situação, claro, muito mais tranquila, não precisamos nos deslocar para a igreja, se expor à violência, à chuva, ou coisa do tipo. E aí a gente vai se acostumando com essa nova realidade de cultuar a Deus. Porém, a gente precisa entender que as nossas transmissões, ela tem um objetivo, primeiro, de alcançar aquelas pessoas que, por uma questão de força maior, por exemplo, de saúde, estão impedidas de vir à casa do Senhor. Como também tem um papel evangelístico, porque nós podemos estar compartilhando os nossos cultos, as mensagens, com aqueles amigos e irmãos que não participam de uma congregação. Mas não pode de forma nenhuma legitimar o não vir à casa de Deus. E eu sei que com esse período de pandemia, algumas pessoas se desacostumaram de estar na igreja. E isso não é muito bom, por quê? Porque quando a gente fala de igreja, nós não estamos nos referindo apenas à questão da denominação, à questão do espaço, mas o ambiente onde o povo de Deus se congrega, onde o povo de Deus convive um com o outro. O autor da carta aos Hebreus, ele enfatiza aqui a comunhão dos santos. Nesses 3 versículos, ele dá uma ênfase sobre a comunhão. E é na comunhão que nós encontramos força para continuar fiéis a Deus. Porque se nós assumimos apenas a responsabilidade de estar em casa, de alguma forma nós não nos sentimos cobrados com relação ao horário de chegar na casa de Deus, não nos sentimos cobrados com relação à nossa fidelidade na manutenção da casa do Senhor, nós não nos sentimos cobrados de termos relacionamentos saudáveis uns com os outros. E aí, infelizmente, muitos acabam por se afastar dos caminhos do Senhor. É através da comunhão, queridos, que Deus nos estimula ao amor e às boas obras. Porque é exatamente quando eu percebo o meu irmão e as suas necessidades. Se eu estou na minha casa, na minha zona de conforto, que preocupação ou que cuidado eu vou ter com o próximo? Eu estou olhando apenas para mim mesmo,
para aquilo que eu preciso. E isso não é igreja. Igreja é estender a mão ao necessitado, é cuidar um do outro. É através da comunhão que Deus também nos chama a atenção para as nossas falhas, as nossas responsabilidades uns para com os outros. É na igreja que a gente percebe mais claramente aonde nós precisamos avançar, aonde nós precisamos melhorar. É nessa caminhada um com o outro que nós nos percebemos e percebemos o outro. Queridos, nessa passagem de Hebreus capítulo 10, versículos 23 a 25, nós queremos enfatizar nessa noite algumas exortações que são feitas ao povo de Deus acerca do valor da comunhão. E nós queremos que você entenda que quando nós enfatizamos a comunhão, não é simplesmente pelo desejo de ter número ou ter pessoas na igreja, mas é pela importância do estar convivendo com o outro para o nosso crescimento, para o crescimento da família. E a primeira verdade que nós podemos aprender nessa passagem, queridos, é que o pré-requisito para a comunhão é a confissão da nossa esperança. Aquilo que antecede propriamente até a comunhão é a confissão da nossa esperança. Veja o versículo 23, diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amados, o livro de Hebreus, ele vai estar encorajando aquelas pessoas que foram os destinatários dessa carta, que era um grupo de cristãos, a não abandonar a sua confissão de esperança. A igreja estava passando pelas primeiras perseguições, e alguns irmãos estavam deixando de se congregar, quer fosse pela questão da perseguição, quer fosse pelas dificuldades decorrentes mesmo, impostas pelo Império Romano ou pelos judeus, mas algumas pessoas estavam se retraindo, estavam abandonando a congregação. E aí o autor escreve essa carta para exatamente incentivá-los, encorajá-los da importância de estarmos nos congregando. Ele escreveu para dizer que Jesus é a revelação final de Deus, que Jesus é a nossa maior esperança. Que aqueles irmãos, eles não deveriam estar simplesmente reféns do medo. E às vezes nós nos sentimos assim, reféns do medo. Pessoas que estão vivendo ansiosas, pessoas que estão amedrontadas, porque a gente sai de uma crise envolvendo a Covid no ano de 2021 e iniciamos com uma nova onda de Covid em 2022, atrelada mais à síndrome gripal. E as pessoas, claro, reagem com relação a tudo isso. Olham para o que está ao seu redor e vê a crise financeira se abatendo sobre pais, mães de família. Vê a situação de dificuldade que nós estamos vivendo. E aí muitas pessoas ficam amedrontadas. E com isso, acabam de tirar a esperança que deveria ser colocada em Jesus e começa a colocar sua esperança em coisas ou em outras pessoas. E aí o autor aqui da carta aos Hebreus vai e diz assim: olha, nós devemos nos apegar com firmeza à esperança que professamos, ou seja, nós devemos nos apegar à esperança em Cristo, porque essa é a nossa profissão. Nós fizemos esse ato no momento da nossa conversão, porque Ele é fiel, Ele prometeu e Ele há de cumprir. Então nós não precisamos viver reféns desse medo. Por mais difícil que seja o quadro que nos é pintado, e olha como ele é pintado, porque você liga a televisão, assiste o noticiário, e é de dar medo. As pessoas estão constantemente te bombardeando na televisão, nas mídias sociais, com tantas informações e desinformações, que você pode ficar até doido. E aí nós tiramos a nossa esperança daquele que realmente pode nos garantir a esperança. É isso que, na verdade, o autor da carta está dizendo. Olha, a comunhão é para trazer esperança ao povo. É quando nós estamos convivendo um com o outro que nós passamos a nos ajudar mutuamente. É por isso que nós precisamos ter esse desejo de estar juntos, compartilhando. Imagina só, você, torcedor de um time de futebol. E aí você vai assistir o seu time jogar num outro estado da federação. Você então vai para o aeroporto e ao chegar naquele destino, você logo percebe uma pessoa usando a mesma camisa do seu time. Você não a conhece, mas você se identifica com ela, porque ela é uma
Um torcedor como você é daquele time de futebol. Você se achega àquela pessoa que você nunca viu e começa a conversar com algo que lhes é comum, que é o time de futebol ao qual vocês torcem. Pois, queridos, a igreja é exatamente isso. Nós somos pessoas diferentes. Pessoas que muitas vezes pensamos diferentemente sobre diversos assuntos, mas há uma coisa que nos une, aquilo que nos traz esperança, e aquilo que nos traz esperança é exatamente o Senhor Jesus Cristo. Podemos até pensar diferente com relação ao time de futebol. Aqui tem gente que torce para o time A, time B. Podemos até pensar diferente com relação a qualquer outra questão. Mas precisamos entender que aquele que nos traz esperança é Jesus Cristo. É o único que pode nos garantir a salvação, o perdão dos nossos pecados. Não há outro nome. Isso é que nos traz segurança. É por isso que quando nós vamos à palavra de Deus, nós encontramos conforto de saber que é pela graça que nós fomos salvos. Não foi mérito nosso, não é mérito de ninguém. É claro que nós somos responsáveis, por exemplo, como pastor, para alimentar o povo de Deus. Mas a esperança que as ovelhas têm não é no pastor humano, é no pastor divino, naquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Essa é a nossa maior esperança. É por isso que nós podemos crer que o Senhor, Ele continua cuidando das nossas vidas. Há uma história que eu acredito que alguns de vocês possam lembrar. Foi um acidente aéreo que aconteceu nos Estados Unidos, em 2009, quando um avião que acabara de decolar do aeroporto de Nova York, ele colidiu com um bando de pássaros, gansos. E momentos depois, aquele avião caiu no rio Hudson. A água muito fria naquele período. E a tripulação então passou a liderar a evacuação de todos aqueles que estavam naquele avião, para que se lançassem nas águas, aguardassem, o socorro. E saíram embarcações de várias margens do rio para socorrer todos aqueles que estavam naquele avião. Ninguém morreu. Todos foram salvos. Todos foram salvos. E eu acredito, queridos, que se as autoridades tivessem reunido todas aquelas pessoas e perguntassem a elas o que é que elas acharam de tudo aquilo que elas viveram, alguém poderia dizer assim: achei que nós íamos morrer, mas eles vieram e nos tiraram. Outros talvez dissessem: sim, eu também, eu estava sem esperança, eu não estaria aqui se eles não estivessem vindo e nos resgatado. Todos eles, queridos, sabiam que havia um vínculo de companheirismo, porque todos foram milagrosamente salvos. Havia um vínculo entre eles. Eles foram salvos da morte. Queridos, é exatamente isso que acontece conosco. Nós, como cristãos, nós temos juntos um vínculo maior. E o nosso vínculo não é a instituição religiosa a qual nós nos congregamos. O nosso vínculo não é o pastor que nos dirige. O nosso vínculo maior é Jesus Cristo. É Ele que nos une. Nós estávamos todos perdidos. Nós estávamos todos sem esperança, indo para o inferno. Todos nós fomos resgatados. E isso, queridos, pela fé em Jesus. Somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Em Jesus, nós temos um vínculo de comunhão que nos une, porque temos um Salvador comum. Jesus, Ele é o nosso vínculo. É Ele que faz com que estejamos juntos, apesar das nossas diferenças. Você pode dizer assim: pastor, tem alguém que não gosta da forma como o senhor prega. Outro pode dizer assim, eu não gosto como o ministério de louvor canta. Outro pode dizer assim, eu não gosto como os irmãos preparam aqui o café da comunhão. Outros poderiam dizer assim, pastor, eu queria que o culto funcionasse num horário diferente. Outros poderiam até falar sobre mil e outras coisas que possam estar divergindo, mas apesar disso, queridos, a nossa comunhão, ela não está baseada naquilo que nos diferencia, mas naquilo que nos une. E o que nos une é Jesus Cristo. É Jesus. É por isso que Paulo ele diz, prossigamos para o alvo. Eu sei que quando nós prosseguimos, algumas pessoas podem andar um pouco mais devagar, mas todos estão caminhando na mesma direção.
Todos estão indo para o mesmo alvo. Pode ser que alguém tenha mais dificuldade, ande mais lentamente. Pode ser que alguém seja mais apressado e vá correndo lá na frente. Mas todos chegarão no alvo. Todos receberão a coroa da justiça. A coroa não é para quem chega primeiro. A coroa foi conquistada pelo Senhor Jesus para todos os seus filhos. E é isso que faz diferença. É por isso que nele nós temos a nossa esperança. A única razão pela qual nós estamos juntos aqui é porque nós somos o povo de Deus, porque nós nos apegamos com firmeza à esperança que nós professamos. Se nós não nos apegarmos a essa esperança, queridos, nós vamos permitir, por exemplo, que questões políticas nos dividam. Nós vamos permitir que questões futebolísticas nos dividam. Nós vamos permitir que questões outras desse mundo venham a nos dividir. Mas se nós nos apegarmos à esperança que é Jesus, nada, nem ninguém vai nos dividir. Porque é Ele que é o nosso vínculo maior. A segunda verdade que nós encontramos aqui é que a forma de nós garantirmos a comunhão é valorizando uns aos outros. Veja aí o versículo 24. Diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Considerar um ao outro, queridos, tem um sentido de valorizar o bem-estar dos outros. Considerar é você valorizar, de tal forma que você se esforce para incentivar o seu irmão a perseverar na vida cristã. Você valoriza alguém quando você o incentiva, procura motivá-lo. E a ideia é que nós busquemos garantir a perseverança e a fidelidade dos irmãos por meio da exortação mútua. E aqui não é no sentido da repreensão, não é no sentido da retaliação, mas é no sentido da ajuda, de você ajudar na necessidade do outro, na fraqueza do outro, você ser o ombro amigo, como diz a palavra, sermos companheiros de jugo. Ah, queridos, como é difícil. O objetivo dessa carta é que aqueles irmãos não fossem egoístas. E a nossa sociedade é uma sociedade egocêntrica, porque as pessoas tendem a pensar apenas em si, nas suas necessidades, no seu bem-estar. Contanto que eu seja feliz, o mundo que se exploda. Infelizmente, esse é um princípio de muitos. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, não é isso que a palavra de Deus nos orienta. Pelo contrário, a ideia é que nós devemos buscar garantir a perseverança e a fidelidade dos irmãos. É incentivar, é motivar. É por isso que lá em Filipenses capítulo 2, verso 4 diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Tem até aquele ditado que diz assim: cada um por si e Deus por todos. Mas não é isso, queridos. Não é isso que a palavra diz. É cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ou seja, eles deveriam ter um tratamento amável nas preocupações um do outro. É eu olhar não apenas para o meu umbigo, não é apenas olhar para o meu horizonte, para a minha janela, mas é eu poder contemplar que eu faço parte de uma família. É isso que a gente tem procurado colocar na visão da nossa igreja. Nós somos uma família. Nós precisamos entender que a família, ela pode em alguns momentos divergir, ela pode em alguns momentos passar por dificuldades, por crise, mas aquilo que nos une, aquilo que nos é mais importante, vai fazer com que a gente vença essas dificuldades, a gente supere as lutas. Aqueles irmãos, queridos, tinham como nós temos agora, os mesmos deveres a cumprir, as mesmas provações a enfrentar. Eles tinham as suas lutas como nós temos também, como nós temos os nossos compromissos. Mas, apesar das dificuldades que alguns passavam, eles deveriam fortalecer-se mutuamente em suas provações e encorajá-los no seu trabalho. Eu acho interessante porque diversas vezes a gente vê a igreja, ou as igrejas, se reunindo na sua pobreza, para abençoar os mais pobres em Jerusalém. E a gente fica pensando, mas como é que pode? Aqueles irmãos já eram tão pobres, mas mesmo na sua pobreza,
eles estendiam a mão para abençoar outros. Queridos, isso é viver em comunhão, é poder estender o olhar um pouco além das minhas próprias necessidades. É interessante porque no final do versículo 24 nos revela o porquê de nós considerarmos uns aos outros a fim de incentivar ao amor e às boas obras. Nós devemos considerar os outros para incentivar o amor e as boas obras. E aqui a palavra incentivar tem um sentido de despertar, mobilizar, colocar em ação. Ou seja, você vai ser um agente de despertar o amor no seu irmão, de despertar as boas obras, de fazer com que o nosso ambiente possa ser um ambiente abençoador, aonde as pessoas se sintam acolhidas, aonde as pessoas se sintam recepcionadas. Eu lembro que logo após a minha conversão, um dos motivos que me fez permanecer, claro, dentro da vontade soberana de Deus, mas naquilo que era a minha responsabilidade de ir à igreja, de ir à casa do Senhor, eu morava muito longe. Mas apesar de toda a dificuldade de chegar naquela igreja, eu me senti tão acolhido, tão bem recebido, que eu tinha prazer de estar na casa do Senhor. Queridos, isso faz toda a diferença. É por isso que nós devemos cuidar um dos outros, a fim de buscar estimulá-los no amor de Cristo. Porque o amor de Cristo é o amor, exemplo para as nossas vidas. É o amor que se doa, é o amor que se entrega, é o amor que não olha só para si, mas para o outro. E como criaturas decaídas que somos, queridos, é muito fácil nós provocarmos uns aos outros na ira. É muito fácil nós sermos indelicados. É muito fácil nós criticarmos. O difícil é a generosidade, é a gentileza, é a amabilidade. Porque nós aprendemos desde cedo que se alguém bate a tua face, mete-lhe um murro na outra face. E aí o Evangelho diz o contrário. É difícil. Se alguém pisa no teu pé, pisa com mais força no pé dele. É isso que o mundo nos ensina. Mas aí a palavra vem e nos mostra uma outra direção. Queridos, em Atos capítulo 2, versículo 44, aquela igreja que estava se iniciando, que estava dando os primeiros passos, aqueles irmãos que haviam se convertido há pouco tempo, é feita uma declaração acerca daqueles irmãos, é dito assim: todos os que creram estavam juntos. Estavam juntos. Eles tinham prazer de se congregar, eles tinham prazer de estar um com o outro, eles passavam um dia no trabalho, eles passavam um dia nos seus afazeres, mas quando chegava o momento de estar na igreja, o momento de estarem congregados, aquilo era um momento de prazer, era um momento de renovação para as suas vidas. Hoje é diferente. As pessoas ficam buscando justificativa para não estar na casa do Senhor. Ih, Jesus, está chovendo, meu Deus, está neblinando. Não, pode chover, então já que pode chover é melhor nem ir. Ou então, Jesus, mas o dia foi tão cansativo, tanto trabalho, vamos deixar para domingo. E aí a gente vai justificando, a gente vai colocando uma seleção de justificativas para não estar na comunhão da igreja. Aqueles irmãos tinham tudo em comum, eles tinham prazer de estar juntos. Como eles ansiavam, queridos, o amor gera amor, mas também provoca nos outros as boas obras, porque como nós amamos, nós nos sentimos levados, conduzidos a fazer coisas boas ao outro. Terceira verdade que nós aprendemos aqui, queridos, é que a ordem para vivermos em comunhão é estar congregados. Veja aí, a parte inicial do versículo 25, diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Como povo de Deus, amados, salvos pela graça do Senhor, compartilhando dessa salvação comum, o Senhor nos ordena até a comunhão. Comunhão não é algo que você faz se quiser. É por isso que estar na igreja não é uma opção. Comunhão é uma determinação do Senhor para as nossas vidas. Ele diz que não devemos deixar de nos congregar. E é interessante que às vezes a gente tem uma ideia romântica da igreja primitiva, e acha que aqueles irmãos viviam grudados uns nos outros, que aquela igreja não tinha pecado, não tinha problema, que aquela igreja era uma igreja ideal. Mas aí o autor da carta aos Hebreus diz que já naqueles dias era costume de alguns não se congregarem.
E aqui os estudiosos começam a pensar o que poderia motivar aqueles primeiros cristãos a não estar se congregando. E alguns dizem assim, talvez fosse por conta da perseguição. A perseguição atroz acabou fazendo com que alguns retrocedessem. Outros disseram assim, talvez fosse por conta dos afazeres, as muitas atividades que consumiu do seu tempo, e eles estavam tão cansados, até porque boa parte da igreja primitiva era formada de escravos convertidos. E diante da labuta diária, alguns não se sentiam confortáveis de estar na igreja. Enfim, cada um procura identificar um porquê daquela igreja já passar por essa situação de não congregados. Mas, amados, nós precisamos olhar para nós em pleno século 21 e nos perguntar o que nos leva a não estar na casa do Senhor. O que nos leva a não ter uma vida de comunhão com o nosso irmão. É interessante que se você perguntar o que o autor desejaria com relação à igreja, e que na verdade não é apenas o autor da carta, mas é o Espírito Santo, que inspira este homem, ou essa mulher, nós não sabemos da autoria, a escrever a importância de estar congregado, de estar reunido. Se nós pudéssemos talvez voltar a ser como aquela igreja do primeiro século, nós tivéssemos motivos que aqueles irmãos estavam passando, como por exemplo, a perseguição. Mas hoje, quais seriam os motivos que nos levariam a nos afastar da comunhão dos irmãos? E é sobre isso que nós precisamos pensar, queridos, até para que não nos habituemos a não vivermos em comunhão, a fazermos do nosso ambiente doméstico a nossa igreja. Eu acredito que vocês saibam que há hoje, nos nossos dias, muitos que são desigrejados. Alguns porque se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com a liderança, se decepcionaram com os irmãos, e dizem assim, eu não creio mais em igreja, minha igreja é a minha casa. Outros, simplesmente porque como não querem assumir responsabilidades, vão logo dizer, não, esse negócio de igreja não dá certo não, que o pastor quer que eu assuma um ministério tal, quer que eu ajude a fazer isso, quer que eu seja um dizimista, eu não quero responsabilidade. Outros vão dizer assim, esse negócio de igreja é muito complicado, os irmãos, cada um pensa diferente, é muita confusão, eu quero sossego, eu quero estar do meu lado na tranquilidade. Queridos, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos assumir compromissos, responsabilidades. Assumimos responsabilidade no trabalho, o patrão nos manda fazer uma coisa e a gente faz, e a gente nem diz nada, a gente cumpre direitinho. A gente assume a responsabilidade de honrar os nossos compromissos. A gente sabe que tem que pagar e a gente paga, porque senão a gente não se mantém, no final do mês falta energia, é cortada se a gente não pagar a luz. A gente tem compromisso, queridos. Viver em comunhão não é eliminar os problemas. Quem não tem problema na sua casa, quem não tem problema com seu cônjuge, com seus filhos? Mas apesar dos problemas, das divergências, é saber que a gente pode vencer em família, em comunhão. É isso, igreja. É isso que, na verdade, o autor dessa carta, o Espírito Santo, está dizendo. Não deixem de se congregar. Se vocês assim o fizerem, vocês irão morrer. Vocês não vão conseguir viver. É por isso que o salmista, no Salmo 133, Davi diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É uma coisa boa, não é coisa ruim. Mas infelizmente, queridos, há muitos que hoje legitimam uma fé solitária. Eu gosto assim na minha casa, porque eu assisto a pregação que eu quero, se o pastor está cri-cri, eu já passo para outro, se eu não gostei ali dos louvores, eu vou para outro. Que tipo de cristianismo é esse? Será que é isso que o Senhor nos chama a viver? Uma vida de facilidade? Será que é isso que nós ensinamos, por exemplo, aos nossos filhos? Ou os ensinamos a ouvir não? Ou será que a gente só diz sim para tudo que eles querem? Às vezes a gente precisa entender, queridos, que é necessário haver disciplina. Porque o próprio Senhor diz que Ele disciplina, Ele corrige a quem Ele ama. Assim somos nós na nossa casa, no trato com os nossos filhos. Assim é o pastor com as ovelhas. A gente precisa entender que quando a gente prossegue para o alvo, nós vamos encontrar no meio do caminho pedras, cardos, dificuldades. Mas o caminho não é o nosso ponto final.
é um processo, é apenas um meio. O nosso ponto final é o nosso porto seguro, é aquilo que nos aguarda na eternidade. Não adianta, amados, a gente simplesmente se deixar vencer pelas lutas e dificuldades de dizer, eu não quero mais igreja na minha vida. É muito problema. Hoje eu estava conversando com um pastor, e eu estava dizendo para ele, olha, às vezes como pastor, a gente tem uma vida muito solitária, porque a gente nem sempre pode compartilhar o que a gente está vivendo, o que a gente está sentindo. Alguns nos veem como com superpoderes. E se alguém me vê com superpoder, por favor, me veja logo como super-homem, porque Homem-Aranha eu não quero ser. Batman muito menos. Super-homem para cima. Mas nós não somos, nós somos homens comuns. Sofremos. Temos as nossas dificuldades. Mas, queridos, apesar de tudo isso, nós acreditamos no Deus das nossas vidas, no Deus da igreja, que é o Senhor Jesus. É por isso que nós continuamos prosseguindo, incentivando, encorajando a igreja. É esse o nosso papel. Há uma última verdade que nós encontramos nessa passagem, que são as bênçãos da comunhão. E as bênçãos da comunhão, queridos, é encorajar uns aos outros. Diz aqui a parte final do versículo 25, encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amados, nós devemos estar correndo ao lado daqueles que ministram os louvores e dizer, cara, essa foi uma boa música de adoração. Maria, obrigado por nos liderar nisso. É encorajar os irmãos. Devemos estar correndo ao lado do coordenador de jovens e dizer, veja o quanto você ama a juventude e sair com eles, influenciando suas vidas. Devemos correr ao lado dos professores da escola bíblica e dizer-lhes o quanto apreciamos seu compromisso com a palavra, através do ensino. Devemos correr ao lado de pessoas em nossa igreja que estão sofrendo, mas que foram fiéis em seu testemunho e dizer a elas o quanto apreciamos o seu testemunho de fidelidade a Deus, durante todo o tempo da sua provação. Devemos correr ao lado daqueles que estão trabalhando com crianças, com adolescentes, e dizer, você percebe o impacto que está causando nessas vidas por toda a eternidade? Mas, queridos, às vezes a gente só consegue ver os erros, as falhas, a gente só consegue reclamar. Ixi, como hoje os irmãos estavam desafinados no louvor. Ixi, como o pastor hoje estava rabugento. Ixi, como o professor da escola bíblica hoje pisou na bola. Queridos, é necessário que a gente encoraje uns aos outros, que a gente leve uma palavra de incentivo, de ânimo, para aqueles que estão caminhando, que estão perseverando, apesar das suas falhas, eles continuam avançando, porque a nossa jornada ainda não terminou. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 10, diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. O mundo diz assim, não, olha, você é o cara, hein, olha, toda honra é para ti, ó. E aí a palavra de Deus vai dizer assim, olha, honra aos outros mais do que a você. Meu Deus, eu acho que Paulo estava, comeu uma maionese estragada nesse momento aqui que escreveu isso. Ah, queridos, mas é assim a palavra, é assim o reino de Deus. O mundo é que distorce as verdades do Senhor. Talvez alguns de vocês aqui hoje possam dizer, bem, ninguém na igreja, pastor, me encoraja. Eu não sei por que isso ocorre comigo. Eu me sinto às vezes uma verdadeira gata borralheira. Todo mundo só quer se aproximar de mim para fazer onda, para zombar de mim, para me explorar. Queridos, deixe-me dar-lhe o conselho que dou às minhas filhas. Quando eu as aconselho, quando nós falamos sobre alguma das responsabilidades que nós precisamos ter um com o outro, nós não devemos perguntar o que nós podemos receber do outro, mas o que nós podemos acrescentar na vida do outro. Não se concentre nas coisas que você acha que os outros devem fazer por você, mas se concentre nas coisas que você pode e deve fazer pelo seu irmão. Deixe a resposta para Deus. É Deus que tem a recompensa, é Deus que tem a promessa para a tua vida. Não espere os aplausos desse mundo, aguarde a coroa que está preparada para você. Ah, queridos,
Se você se sentar e começar a relacionar todas as coisas, todos os erros e falhas que você pode estar percebendo hoje na igreja, talvez a sua lista seja enorme. Mas se você puder perguntar a si mesmo, o que é que eu posso fazer para ajudar? Como é que eu posso fazer para contribuir para o bem do povo de Deus? Aí você vai entender o que o autor da carta aos Hebreus quis dizer aqui com relação à comunhão. Comunhão é exatamente isso. É você tirar os olhos só da sua necessidade e passar a enxergar o outro. É por isso que ele diz aqui, encorajemo-nos uns aos outros. E para finalizar, queridos, o autor diz que ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E aqui também há um debate teológico para saber a que se refere esse dia. Alguns estudiosos dizem que se referiu exatamente ao período em que Jerusalém foi destruída. Porque naquele período os serviços do templo cessaram. Outros dizem que o dia que se aproxima é a volta do Senhor. E há aqueles que dizem que esse dia se refere a alguma coisa que vai trazer um grande abalo, vai trazer um grande impacto entre as pessoas. Talvez uma calamidade, uma angústia, um julgamento, uma pandemia. Mas, queridos, independente de qual seja aquela definição que você abraça, o dia se aproxima, porque nós devemos trabalhar enquanto é dia, porque chega a noite e nós não podemos fazê-lo. E aí, aqui o dia no sentido de que nós podemos contribuir para a vida do outro, que nós podemos nos engajar na obra de Deus. Eu sei que é muito bom, amados, a gente está na casa de Deus, recebendo, se alimentando, é muito bom. Mas eu quero que você pense nesse ano de 2022, sobre aquilo que você pode fazer para o reino de Deus, aquilo que você pode contribuir, é o seu engajamento. Pastor, eu estou cansado, eu já venho trabalhando há quantos anos? Já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, é um cuidado que a gente precisa ter, de saber, amados, que nós somos dependentes de Deus, que Deus cuida da nossa vida, de cada detalhe, e Ele faz isso, queridos, para que nós sejamos bênção na vida dos nossos irmãos. É isso que o autor aos Hebreus está escrevendo. E há uma comparação muito interessante que a gente poderia pensar com relação à comunhão, para nós encerrarmos. É como, por exemplo, um bolo. Para fazer um bolo, você precisa de farinha, de açúcar, leite, ovos, óleo. O açúcar não é leite. Não adianta você suprimir o açúcar e colocar outro ingrediente, por exemplo, sal, no lugar, na mesma quantidade do açúcar, vai estragar. Tem aqueles ingredientes. Cada um tem a sua função, mas no final, depois que você mistura tudo, depois que você leva para o forno, aí você vai se deliciar com um maravilhoso bolo. Pois, queridos, assim é a igreja. Cada um de nós tem o seu papel, tem a sua função. Cada um, e somos diferentes, mas no final, nós somos uma família. Nós somos a família de Deus. Que seja esse o nosso propósito enquanto igreja, sermos uma igreja de comunhão, que as pessoas aqui no José Walter nos vejam como uma igreja de comunhão, que se sintam levadas a vir à casa do Senhor, porque sabem que ali há pessoas que estão em comunhão, umas com as outras e em comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.